Galera, hoje vamos falar aí um pouco sobre o tema da residência, né? Quanto tempo demora aí para poder pegar a residência aqui em Portugal. Eu vou estar mostrando um pouco da história aqui do meu amigo Rui, que está em Portugal há algum tempo já conseguiu, já chegou a carta para ele lá de, bom, para ele buscar a residência dele, o cartão de residência dele lá no, como é que é o nome do CTT, lá no CTT, que é o, como é que é CTT, é o que mesmo que é? Cartório não, é Correio. O Correio aqui de Portugal, lá no CTT. Aí ele vai estar indo lá amanhã buscar o cartão dele, que já chegou, e só consegue entregar para ele amanhã o cartãozinho. A gente vai conversar um pouco sobre como foi o processo dele, como é que foi a chegada dele aqui em Portugal, quanto tempo demorou, as coisas burocráticas, qual foi a entrada que ele deu, se foi por visto de trabalho, visto de procura de trabalho, se foi, como o nome daquele outro processo lá que tinha? Turista? Não, o turista já acabou, o outro lá, manifestação já acabou, o outro, o PS não sei o que lá das contas, PSP, PSP? Residência, depois da residência veio o que para substituir a residência? Foi CPLP. Se era CPLP, galera, tipo, qual documento aí que ele entrou, como é que foi? A gente vai estar abordando um pouco esse tema aí. Então, se você tem curiosidade de saber quanto tempo demorou, quanto tempo está demorando no caso, quanto tempo desde o momento que você dá a entrada até o momento de você pegar o cartão, quanto tempo até a partir do momento que você coloca lá as suas digitais para chegar o cartão, tudo isso a gente vai falar aqui nesse vídeo agora. Nós estamos juntos, assista o vídeo até o final, deixa seu like já desde o início aí. É nóis, se inscreva no canal, tamo junto e bora que bora, só bora. Galera, ele não quis fazer o vídeo no meu colo, não sei por causa de que ele deve ter algum preconceito, mas bora lá pro vídeo. Negão. Isso aqui é coração, isso aqui é tudo pra mim. Vou lhe falar uma coisa, foi um sofrimento grande, mas assim, Deus coloca anjos no nosso caminho. E esse aqui foi um dos tais, né? O canal dele é muito bom, assista. Vou lhe falar uma coisa. Não, você me chama, vamos falar aqui sobre a questão da residência. Eu cheguei aqui em 2022, na Europa. O sonho de vir, de ir para a Europa e tudo, porque eu tenho uma filha que mora na Alemanha. Então o que acontece? A gente faz de tudo para que aquele sonho aconteça. E eu fiz de tudo, vendi, vim embora com a coragem. E chegando aqui, claro, para você ficar no local, você precisa o quê? Da legalização. Você tem que se legalizar, porque você fica até 3 meses. Vim para a França, porque tinha parentes na França, depois vim para aqui, porque aí ia começar a trabalhar, para que eu pudesse adquirir as documentações que precisava, né? Então foram dados, eu dei logo início, o NIS, o NIF. Tá, ok, mas quando que tu chegou em Portugal que você começou aí o teu processo? Obrigado. Quanto tempo, ó, quando você chegou na Europa, ok, tu foi pra França, né? Isso. Primeiro você foi pra França, e aí depois, quando você chegou, você falou assim, agora eu vou pra Portugal, que eu vou começar minha vida em Portugal, que eu vou dar entrada na documentação. Quanto que foi o ano? Qual foi o ano? Foi o ano 2022, eu cheguei, desculpa, dia 3 de outubro de 2022. Não tem problema não, a gente corta essas partes aí que a gente pega. E aí... 2022, então. 2022, na mesma semana, acho que parou alguma coisa. Não tá filmando, é porque a tela que apaga mesmo. Na mesma semana, uma parente minha me ensinou a tirar os documentos. Na mesma semana eu tirei, acho que todos os documentos. Foram todos os documentos, em uma semana. Mas, o problema... Só um minuto, todos os documentos que ele fala é NIS, NIF e mais o que? Atestado de morada. E o atestado de morada, entendeu? Mas, continuando o que eu estava falando, logo após, na mesma semana eu viajei para a França. E passei o período de 3 meses, que é aquele período que você, como turista, não pode exceder. E então eu teria que tomar uma decisão no final de 2022. Na França eu não poderia ficar porque os papéis seriam outros. Portugal é um país que ele facilita para os países irmãos da CPLP. Então, o que acontece? Dali
eu parti para Portugal. Chegando em Portugal, eu vim para Alcobaça, passei alguns meses e parei em Figueira da Foz. Chegando em Figueira da Foz, um amigo em 2023 já me ajudou no início de 2023 a fazer a manifestação de interesse. É aí onde é o grande sacrifício, que tem pessoas que têm 2, 3 anos, 4 anos, já ouvi falar até de mais anos esperando tudo isso. Então, em 2023, como antiga organização, não sei se pode citar o nome, Pode sim. estava com um acúmulo de pessoas, o CEF, né? Eu ouvia falar que era 400 mil pessoas na fila. Por quê? Porque era muito imigrantes. Que aqui vem imigrantes da África, da América do Sul, que são os brasileiros, mas, né, além de brasileiros, da Argentina e outros países, e os indianos, né? Porque Portugal é um país que precisa de imigrantes para funcionar. A roda só gira com imigrantes, porque os próprios filhos de Portugal viajam para fora, né, para outros países, para que possam estar lá também angariando fundos e voltando para Portugal mais tarde, né? Essa é outra história. Então, ele deu entrada na manifestação em fevereiro de 2023. Com contrato de trabalho, certinho, né? Sim, contrato de trabalho e tudo, né? Eu comecei a trabalhar e foram dadas entrada tudo isso, com todas as documentações que precisam. Mas o caos é que eu esperava, um mês, não, 2 meses, não, 3 meses, não, 6 meses, não. E aí foi para um ano, né? E o acúmulo de pessoas que precisavam ter a documentação, porque você, no caso, chegou a hora que eu estava chegando em certos lugares, precisava da autorização de residência para assinar contrato, entendeu? E antes não, era aberto. Se você pegasse esses documentos que eu citei, você já poderia trabalhar. Agora chegou uma época de que você só poderia trabalhar se você tivesse o que eu falei, o cartão de autorização de residência. Só um minuto, galera. É porque há uns anos atrás, galera, aqui em Portugal, você mal chegava vamos supor aí, com o próprio visto de turista, você já conseguia trabalho, cara. Muita gente dava até contrato, só com o visto turista, sem nem a manifestação, cara. Alguns anos atrás era assim. Hoje em dia, as coisas foram mudando, evoluindo, só podia ter se você tivesse o NIF, o NIS e tal, esses documentos tudo. Depois de um certo tempo agora, tá chegando um ponto que você só consegue trabalho aqui, assim, trabalhos específicos, se você tiver com a residência, entendeu? É isso que ele quer dizer. Mas, todo caso, todavia... Então, aí, como ele disse, as coisas vão mudando. Eu te dou um conselho, dando a pausa aí, não venha mais como turista. É melhor na própria nação ou no Brasil você pegar o visto de trabalho ou de procura de trabalho, né? Procura de trabalho, não é isso? Tem 2 vistos, um visto de trabalho e um visto de procura de trabalho, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, porque você já vem todo legalizado, né? Talvez se eu estivesse aí, eu estivesse ouvindo isso, não, isso não existe problema. Tem problema sim, e muito. Tô te falando porque deu um ano, aí foi para 1 ano e meio, nada. Foram para 2 anos e nada. 2 anos e 8 meses por aí foi que você deu? Não, eu consegui assim, todo o processo com 2 anos e 3 meses. Entendeu? 2 anos e 3 meses. Foram fevereiro de 2023 a fevereiro de 2025, agora, né? E o que? Não, mas... Fevereiro, março, abril, maio, só pra 3 gente... meses. Pera aí, 2 só pra anos gente e 3 entender. meses. Você deu entrada lá em 2023? Foi em 2023. Fevereiro de 2023. Aí ele deu entrada, galera, ele deu entrada na documentação. E quando que chegou aí o e-mail? Chegou algum e-mail pra você? Tipo, chegou um e-mail lá pra você poder comparecer, pra poder pegar biometria? Quanto que foi isso? Quanto tempo demorou até essa parte aí, mais ou menos, você sabe? Olha, foi em torno de... Eu sei o dia, foi dia 10 de fevereiro agora. Mas antes do dia 10 de fevereiro, eu já tinha recebido outro e-mail,
entendeu? Eu recebi um e-mail em junho de 2024, em junho, para se apresentar em Coimbra, entendeu? Porque Portugal estava entrando num processo europeu que eles tinham que findar esse número de pessoas que estavam acumulado, porque senão a União Europeia ia aplicar uma multa, né, sobre Portugal, porque os processos ainda não tinham sido liberados, ainda vinha do CEF, depois passou para a AIMA. O que acontece com isso aí? Eu fiquei todo feliz, porque eu ia tirar a biometria, né, ia fazer o que tinha que fazer. Mas, faltando 3 dias para me apresentar todas as documentações que eu estava, eu recebo outro e-mail falando que eu não comparecesse, que eu esperasse, né, um outro e-mail que viria, aguardasse, né, e aí mandaram fazer todo o preenchimento de toda a documentação que eu tinha feito, porque aqui em Portugal tem isso, entendeu, amigos? Você tá ali com tudo completo, de repente não, agora não é dessa forma, as leis muda, sempre tá constantemente, mudando. é isso? Sempre tá mudando. Mudando. Então você tem que estar preparado para isso. E a gente já fica naquele estresse, aquele nervosismo, porque se você não estiver trabalhando, você não consegue. Então os contratos daqui são curtos, 6 meses, né, ou 3 meses, de acordo se estiver no verão, no inverno falta, se você dependendo da região que você tiver, se for um lugar pequeno, você não vai conseguir trabalho. O conselho que eu te dou, vá para um local maior. Ó, vou falar aqui pra vocês, só mais uma ressalva. Ele chegou em 2023, ele foi pra Figueira da Foz, tá certo? Alcobaça, depois Figueira da Foz. Alcobaça, depois Figueira da Foz. E Figueira da Foz, cara, é uma parte da história dele aqui, ó. Galera, em Figueira da Foz não tem tanto trabalho. Então pensa bem, uma pessoa que tá próxima ali, chegar a época de ir lá comparecer, a pessoa fica meio, sabe, fica naquela angústia porque tá ali no desespero, porque sempre tá faltando trabalho. Em Figueira da Foz é um lugar incrível, um lugar muito bom. A gente morou em Figueira da Foz, eu morei em Figueira da Foz. É um lugar fantástico, eu acho que é um lugar fantástico, mas para trabalhar, galera, não tem, cara, não tem tanto trabalho, só na época de temporada, e até a época de temporada lá é muito curta, e depois é muito pouco emprego quando acaba essa época de temporada. E para quem tá imigrando aí, tem que procurar outros lugares, porque aí algumas cidades aqui em Portugal é bem complicado nessa questão de trabalho fora de temporada. Não dizendo que em Portugal não tenha trabalho, tem muito trabalho, mas tem muito trabalho mesmo. Mas você tem que olhar bem a cidade onde que você vai e bem o que você quer trabalhar, porque no caso dele ele trabalha em restauração, e em restauração lá é só mesmo na época aí de temporada, né, no caso. E foi lá que a gente se conheceu até. Aí voltando aqui. Então, confirmando o que ele está falando, é difícil. E eu fui para um arraial, que aí no Brasil fala, muito pequeno, dá essa pausazinha bem rápido, que eu até contei para ele hoje. Só tinha eucalipto, só. E bateu um estresse, um nervosismo grande. E o distrito, eu teria que pegar uma bicicleta, eu tinha que sair de bicicleta até esse distrito para o comérciozinho, tipo um comércio pequeno, para chegar em Figueira da Foz, que já era mais embaixo. E acabei, resumindo, indo para Figueira da Foz, comecei a trabalhar lá, mas é como ele diz, só um lugar que não é tipo uma metrópole, porque hoje aqui nós estamos no Porto. Porto e Lisboa são as metrópoles maiores, é onde é que você tem serviço, onde você trabalha. Braga também, tipo Coimbra, Aveiro, entendeu? Essas cidades grandes. Fora disso daí, outros lugares que nem a gente acabou de falar, que Figueira da Foz é bem grande, mas lá falta trampo. Mas você tem que olhar essas paradas, a cidade que você vai, dependendo do trabalho que você quer, talvez seja mais difícil de conseguir, entendeu? É isso que ele quer dizer. Isso mesmo. Então, e aí, voltando ao que eu estava falando, eu teria que esperar o e-mail quando eu estava na boca da Algo, parem. Agora você vai ter que preencher tudo de novo e vai guardar esse e-mail. Aí fiquei julho, agosto, setembro, outubro. Aí, como eu tinha conhecido ele em Figueira da Foz, e aí ele me fez um convite de vir para aqui. E logo que eu cheguei aqui, consegui um emprego, né, com a ajuda dele. E como aqui tem a AIMA, depois do CEF passou a ser a AIMA, eu fui até a AIMA lá para me saber, né,
já estava nervoso, estressado, porque amigos já tinham chamado, amigos que fizeram depois de mim. Eu fiz em 2023, gente que chegava em 2024 já estava sendo chamado e eu não chegava para mim. E aí eu fui, aí uma senhora olhou lá e disse, não, tá tudo certinho, esse documento tá tudo certo, aguarde que vamos chamar. E nada, em novembro nada, em dezembro nada, e eu já estava de pronto, não vamos chamar. Vieram me chamar agora dia 10 de fevereiro, né? Eu estou trabalhando na área da restauração. Porque se eu não estivesse, eu correria o risco de não ser chamado. Você tem que estar em dias aqui com as instituições, não está devendo nada. E nesse inteirinho me chamaram e eu fui para um lugar, imagine só, aí no Brasil, deixa-me ver, é como se você estivesse no estado do Rio de Janeiro e você teria que ir para São Paulo para ser atendido lá, entendeu? Então eu tive que viajei, tive que pagar hotel, fiquei no local chamado Cines, que nunca ouvi falar, para baixo de Algarve. Chamaram para Cines, né? Cines, para baixo dia de 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. E chegando lá, eles me atenderam muito bem, número de pessoas em filas, muita gente, fui atendido, tirei a biometria e tudo, e eram bastante pessoas que estavam nos atendendo ali, aí saí na maior felicidade e deram um prazo de 90 dias, meu cartão chegar. Aí voltei para casa. Quando cheguei em casa, 2 dias depois, recebi outro e-mail da AIMA dizendo assim, você tem que apresentar contrato de trabalho que eu já tinha deixado lá em Sines e residência. Então, uma junta de residência. Eu tinha uma pausazinha aqui, eu tinha levado um comprovante de residência. Comprovante de morada? Não, eu levei o comprovante das finanças. Das finanças, das finanças, entendeu? Que é bem forte, é bem válido. Eu pensei que estava tranquilo e a própria pessoa que me atendeu disse, não, aí é finanças, não tem. Aí mais pediram um documento da junta. Aí eu tive que depois de 2 dias correr atrás desses documentos, deram um prazo de 10 dias. Aí fui na junta, chegando na junta, a junta não queria, eu teria que ir nas finanças. Aí fui nas finanças, depois das finanças voltei para a junta, aí a junta fez, perguntou para a AIMA, eu disse sim, é para a AIMA. Aí me deram um comprovante. E só fizeram porque era para a AIMA, que senão nada é feito, né? Não é fácil assim. Fosse talvez em algum interior, esses lugares mais pequenos que tem distrito, poderia ser mais fácil. Outra coisa, você chega numa instituição aqui, eles te dão informação. Você vai na mesma instituição, em outro local, faz a mesma pergunta, eles te dão outra instrução. Isso já é normal aqui, então você fica assim baratinado. Você fica igual bola de ping-pong pra lá e pra cá. Você tem que procurar mais umas 3 ou 4 que possa até centralizar naquilo que você precisa. Mas e lhe atenderem com paciência, viu galera? Não é como o Brasil não, aquele jeitinho brasileiro, ó, não existe aqui, viu? Esse sorriso brasileiro não existe. Então, o que acontece? Aí peguei os documentos, fui na AIMA, entreguei lá para uma pessoa, foi até uma brasileira que me atendeu. Ela disse, tá tudo certo aqui, tá? Aí voltei satisfeito. Aí, com mais 2 dias, eu recebo de novo outro e-mail me falando, você tem que vir trazer atestado de residência. Meu Deus do céu. Desculpe, na primeira vez que eu fui na AIMA, eu não levei, eu levei o mesmo, o das finanças, né? Levei o contrato foi certo. Aí ela disse assim, agora traga o da junta. Tudo bem. Aí eu consegui e voltei lá de novo, né? Para levar. Mas eles mandaram um e-mail dizendo que eu fosse levar esse atestado da junta. Pronto. Aí voltei. Chegando lá, a senhora teria que ser a mesma senhora, mas eram muitas que são advogados que atendem. Essa senhora já não estava lá, já não existia. E aí, entre eles, ficaram perguntando, quem lhe atendeu? Eu não sei. São muitos de vocês. Foi de manhã, aí
Foi de manhã ou foi de tarde, eu tentando lembrar se foi de manhã ou não. Isso aonde? Na AIMA, dentro da AIMA. Aqui ou lá em... Aqui em Porto. Aqui em Porto. Tudo que eu tô falando aqui foi no Porto. Ok. Entendeu? Resumindo, galera, o que aconteceu? Aí já estava no processo da CPLP, pessoas que da CPLP que estavam mudando para pegar residência, não iria mais andar com esse papel da CPLP. Aí me jogaram numa sala do pessoal da CPLP. Nem eles não sabiam direito me informar. Aí me colocaram na mão de uma advogada ucraniana e um português. A ucraniana não sabia falar direito, ainda estava assim, não estou falando mal, assim meio perdida. Ela não sabia as diretrizes que tomar. E o português também assim. Aí de repente uma advogada brasileira, residente aqui, ela ouviu e eu já estava nervoso, porque eu já não tinha mais o que fazer. Aí ela chegou até mim e disse assim, você é brasileiro? Eu sou. Eu disse assim, olha, é o seguinte, desculpa, me mandaram, eu tô há 2 anos esperando sair, não sai, já nervoso. Aí, desculpa, eu entrei no lado emocional, eu falei, eu só tô aqui por causa da minha filha. E comecei as lágrimas a querer cair, e aí ela olhou pra mim, calma. E aí eu fui entrando na emoção, eu criei 2 filhos sozinho, eu tô aqui por causa de uma filha minha, eu preciso desse documento. Aí ela me pediu, me desculpe pela AI, me desculpe pela a organização. E eu disse, me desculpe porque eu não tenho mais controle. Porque eu fui para um local, viajei, paguei hotel, dei tudo direto, disseram que estava tudo certo. Agora recebo mais 2 e-mails, me mandam chegar. Não, ela, um momento aqui. Aí se reuniram com os advogados e olharam o que eu trouxe. Aí disse, tá bom, senhor, tá certo. Aí montaram assim uma frase de formação e mandaram para eles, né? E falando que estava certo, tudo certo. Aí tudo bem, entreguei. Aí voltei para casa. Aí esperei. Calma aí, eles mandaram uma carta pro CEF? Não é bem uma carta, é o processo que é feito, né? Com todas as suas informações. E tem um lugar da observação. Ok. Aí a advogada escreveu na observação contando mais ou menos, né? Eu tava muito nervoso, eu não tava assimilando. Pronto, aí você saiu daí, tudo certo, já tinha mandado a carta. E aí depois disso aí, quanto tempo demorou para poder chegar? Quando eu tive em Sines, disseram que era 90 dias. Até 90 dias? 10 de fevereiro. E esses e-mails eu recebi em fevereiro lá. Fevereiro mesmo, máximo. É porque o prazo máximo é de 90 dias, mas ele tem até 90 dias para chegar. Pode chegar em 10 dias, pode chegar numa semana, pode chegar em 2, pode chegar em 3 meses. Um ano. Não, um ano não, porque aí já passou de 90 dias. Mas tá passando. Foi bom ele falar isso, porque eu trabalho com indianos. Os indianos, 2 indianos, passaram 1 ano para receber. Depois disso. Depois pegou a biometria? Depois de 90 dias que eles garantem que falam, entendeu? Passou 1 ano, eu tenho 2 amigos e é tanto que eles ficaram espantados. Até a minha chefe do trabalho, que é brasileira, ficou de boca aberta. Por quê? Porque aí passou fevereiro, março, aí quando foi... Por isso que eu acertei na loteria. Aí eu entrei no YouTube e vi no mesmo lugar do YouTube em Sines, que é uma organização, acho que é de indianos, de alguma coisa, que eu fui lá, né? Uhum. Aí eu vi uma pessoa dizendo, a senhora dizendo assim, olha, eu fiquei no pé quando nos 90 dias eu fui lá certinho e cheguei para a diretora e disse, eu quero o meu cartão. Aí a diretora acalmou, porque o pessoal está assim, meio impressionado, são muitos processos. Tá super lotado. E aí o que acontece? Ela escreveu dizendo assim, que pediu a senhora lá e a senhora disse, não, essa semana. E quando foi na semana tinha recebido. Aí eu falei pro meu amigo aqui, meu amigo, eu vou se inteirar. Eu vou lá.
Mas ele é um anjo pra mim. Ele disse assim, calma. Eu digo, se não for os 90 dias, eu vou pôr um advogado. Porque quando eu imaginava, eu digo, não, 2 anos, ainda mais um ano, 3 anos, eu digo, não é possível. Aí, meus amigos, quando eu chego essa semana, tem 3 dias, né? Sexta-feira tem 3 dias. 6 dias. 3 dias. 3 dias que eu cheguei em casa e quando eu abri a porta, aí eu olhei pro chão, tinha um aviso, né? Só que eu não sabia, o aviso estava escrito assim, só tinha assim, o meu nome e uma sigla, CRP. CRP, eu não fiz compra. O que é isso aí? Aí na mesma hora eu parti pro correio. Aí cheguei pro correio na minha frente, que é o CTT. Quando eu cheguei no CTT lá, será isso aí? Eu não pedi nada, não é produto, não é relógio, não é... O que é isso? Eu não comprei relógio, não comprei negócio de relógio. Né? Aí eu, para o senhor lá, apresentei. Só que ele disse assim, olha, isso aí vai chegar segunda-feira, que é amanhã. Por quê? Porque tá no feriado. Aí eu disse assim, amanhã, segunda-feira? Segunda-feira normalmente. Aí eu disse assim, mas o que é isso aí? É engraçado que português é difícil de se emocionar. Aí ele fez, é o seu cartão de residência. Aí quando ele disse assim, galera saiu pulando dentro do correio os portugueses. Começaram a me olhar, porque a gente não tem essa reação da gente, né, de expressar, né? E aí saí emocionado e comecei a me emocionar e tudo. Moço, eu não sabia o que fazer. Saí correndo no meio da rua, ela disparada com o papel na mão e o passaporte. Aí agora amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou pegar esse cartão. Irmãos. Amanhã que ele pegar, antes dele abrir, ele vai mandar uma foto pra nós, pra gente colocar aqui na thumb, ou aqui nesse momento de conversação nossa, pra gente poder ver esse momento abençoado dele. Que amanhã eu não vou estar aqui, amanhã eu estou voltando para a Bélgica para poder trabalhar, que as férias acabaram, né? Mas vem cá, agora, o dia que você deu a entrada, foi em dia 2023, foi que dia? Foi fevereiro... Rapaz! Fevereiro, que dia? Olha... Só para trazer aqui pro vídeo não ficar muito longo. No dia 10 ou no dia 9 de fevereiro, porque eu lembro que foi uma coincidência. Pronto, dia 10 de fevereiro de 2023 foi e dia 10 de fevereiro de 2025 ele foi lá recolher digitais. Dá quanto tempo isso? 2 anos, né? 2 anos. Dá 2 anos e... 2 anos, é 2 anos. Nós estamos ruim de cálculo, deixa aí nos comentários se for mais. 2 anos. 2 anos. 2 anos corrido. E demorou cerca de 2 meses Foi e pouco. 2 anos e 6 dias mais ou menos assim. E quando eu fui na AIME que eu falei com o pessoal, já era 2 meses. E pra chegar aí o papelzinho dele, o cartão dele, que no caso ele vai buscar amanhã, porque chegou na sexta-feira a carta pra ele, mas pra ele buscar só amanhã, que é segunda-feira, que hoje é domingo, demorou 2 meses, não foi? Foram 2 meses. E esse homem querendo falar pra mim que ia lá, rapaz, reclamar um negócio com 3 mil. Eu falei, moço, calma, se acalma o coração, rapaz. Que ainda falta 90 dias, não é 60 dias não. Você tem que esperar. Quando chegar os 90 dias, você pode se preocupar, porque não tem o que fazer. Até os 90 dias ainda é prazo. Aí ele foi lá, acalmou. Aí depois de 3 dias que eu falei isso com ele, foi que chegou abençoado do cartão aí, a carta pelo menos, indicando que amanhã é o grande dia de libertação desse homem. Porque, olha, sem o cartão você não pode ir em local nenhum, você não sai daqui. Você não vai para... Eu não poderia voltar para França, Espanha, você não volta ao Brasil, você não vê... Os indianos não vê família, então agora estou livre. Sou praticamente quase um cidadão português, só não tenho cidadania, mas todos os direitos legais o cartão dá, né? Livre para você. Bem, galera, quando você pega a residência, antes da residência você pode sim ir ali, aqui, você faz o que você quiser da tua vida. Só que, tipo assim, se acontecer algum BO, você não tem nenhum resguardo que você vai conseguir voltar para Portugal. Você pode ali acontecer alguma coisa, se a polícia, a polícia te para, acontece alguma coisa, você pode ser deportado para o Brasil, porque você não vai ser mandado para Portugal ou não vai deixar você passar alguma coisa do tipo. Se você já tiver passado o seu tempo de turista, caso você tenha vindo no tempo de turista, qualquer coisa pode acontecer. Você não está resguardado de nada, você está me entendendo?
Então você, quando pega o cartão de residência, você automaticamente, é como se você estivesse livre para poder andar aí dentro da União Europeia. Claro que você não pode fazer tudo que você vir na tua cabeça, mas é uma liberdade muito, mas muito maior, entendeu? De estar aqui em Portugal. Ter a residência é como se fosse uma bênção, tá ligado? Você está sendo abençoado aí, agora você é livre. Hein, esse foi o vídeo de hoje. Quer falar mais alguma coisa da tua história? Não, legal. Aí já foi morador de rua? Ai, cara. Vai alguma coisa? Eu nem lembrava disso. Eu não lembrava disso. Vou cortar essa parte. As comidas que Galera, lá em Figueira da Foz. Um abraço. Não, deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Quando eu olhei pra ele lá na barraquinha, eu digo, caramba, será que é um morador? Morador de rua. Será que é um mendigo? Do que é? Era um morador de rua, eu digo, caramba. Eu digo, se eu tô dentro do carro, vai ser meu amigo. Mas aí viram as coisas, viu? Viram as coisas e graças a Deus tá tudo bem. Quer mandar um abraço pra dona Sara? Ô, dona Sara, dá comida lá, um beijão pra você, viu? Já tô com o meu cartão. Ô, dona Sara é uma... Ela que lá é... Como é que é o nome lá? É, ação social. Ela é da diretora lá do negócio lá de ação social, que chama a casa lá em Figueira da Foz, que era onde nós buscávamos comida, cara, pra poder comer. Pode falar isso? Pode. E ela dizia assim, você vai ver sua filha, você vai pegar... Você se acalma. É uma ótima pessoa, gente. É uma pessoa maravilhosa lá de Figueira da Foz. Um abraço aí pra casa, pra dona Sara. Nós estamos juntos. Estamos bem. Graças ao bom Deus. Eu trabalhando e o Rui aí trabalhando também. Só mais uma coisa aqui. Cara, você deve ficar nesse vídeo até agora, que eu acho bem difícil. Mas, galera, o Rui quando chegou aqui no Porto, cara, pra você ver como é que é a diferença de local que você está pra você conseguir as coisas. Quando o Rui chegou aqui, eu já tinha conseguido pra ele um trabalho, qual que ele não se adaptou, mas tinha muito trabalho, né, Rui, quando você chegou? Porto tem muito Você teve alguma dificuldade, sinceramente, aqui agora? Você teve alguma dificuldade quando você chegou aqui de arrumar trabalho? Não. Teve várias entrevistas de emprego, ele mandou currículo ali para vários lugares. Não tem isso não. Basta você querer trabalhar. Aqui no Porto é bem isso. Porto, eu não posso falar muito de Lisboa, que eu não conheço muito bem Lisboa, mas provavelmente também deve ser igual, Braga, Coimbra, deve ser tudo igual. Porque aqui no Porto chegou, se quer trabalhar e realmente está com vontade, não importa muito a idade. Tu consegue aí, não importa a minha escolaridade, essas coisas, que tem bastante trabalho aí. E depois é só se qualificar, né, Rui? Qualificar para alguma coisa. É importante, né? Fazer um curso aí, entendeu? E depois você vai crescendo. Vai crescendo. Aqui tem bastante oportunidade. É isso, galera. Pro vídeo não ficar muito longo, muito obrigado aí. Deixa seu like, se inscreve no canal. Nós estamos juntos. Valeu e até a próxima. Boa sorte para todos. É nóis. Falou!